A mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo nós vamos dar início a uma sequência de vídeos onde nós vamos falar sobre licitação e merenda escolar, tá? A gente vai entender que nosso processo muitas vezes ele não está vinculado somente à execução. Muita gente acredita que está vinculado somente à execução. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para vocês entenderem um pouquinho de como que funciona, tá? Tudo que a gente vai fazer com relação à merenda escolar, ela requer primeiro um planejamento, uma organização. Então, sempre quando eu estiver falando, por exemplo, de merenda escolar, a gente está no primeiro semestre de 2021. Então, toda a merenda escolar do estado de Goiás que está sendo executada, seja merenda, ou seja agora a compra de kits de alimentação, esse planejamento ele aconteceu pelo menos um semestre antes, ou seja, ele aconteceu no final de 2020, para que quando começasse 2021, a gente conseguisse apenas executar o processo, né? Então, lá em novembro, dezembro de 2020, a gente começou com o planejamento, com a organização de toda a documentação do processo licitatório para que pudéssemos fazer a execução do processo de carta convite, ou tomada de preço, ou dispensa de licitação, ou chamada pública, né? Esses são os tipos de processos licitatórios que a gente ainda tem aqui em Goiânia. Posteriormente, a gente vai ter também o processo na modalidade pregão eletrônico, mas por enquanto ele está acontecendo nessa modalidade, tá? Passo a passo, como é que as coisas funcionam aqui. Primeira coisa que a gente faz, então, quando a gente vai fazer um processo licitatório da merenda escolar, é um cardápio. O cardápio, ele é o que eu vou chamar de a estrelinha do processo. Afinal de contas, o processo só existe porque a gente precisa executar um cardápio. E a primeira coisa que é feita é um cardápio simplificado, né? Que é um cardápio que vai dizer quais as preparações que a gente vai fazer naquele mês e, consequentemente, naquele semestre. Aqui em Goiânia, a gente trabalha com cardápio unificado, ou seja, todas as escolas estaduais da cidade de Goiânia trabalham com o mesmo cardápio. Antigamente, cada escola fazia o seu cardápio. Hoje em dia, a gente trabalha com esse cardápio unificado. Da onde que saem essas preparações? As preparações, eu vou tentar compartilhar com vocês aqui, elas vêm de preparações que são repassadas para a gente pelas nutricionistas. Então, se eu vier no site da secretaria e entrar lá em Educação, Alimentação Escolar, eu vou ver aqui que existe um submenu que chama cardápio. E nesses cardápios, eles são separados por clientelas, elas trazem para a gente algumas preparações, bem como as quantidades que eu vou usar nessas preparações, né, que a gente vai chamar de per capita. Então, por exemplo, a gente aqui tem o cardápio regular de 2019. E aí, eu posso vir aqui nesse cardápio de 2019 e olhar as preparações que ele tem. Então, por exemplo, tem macarrão de panela com uma fruta, tem arroz com quibe, salada, tem purê de abóbora com carne moída e suco. Então, como é um cardápio unificado, a gente faz uma reunião e define quais serão as preparações que a gente vai ter durante um mês. E aí, esse mês ele repete durante o semestre, né? A gente faz a preparação do mês e repete todo mês. Ok. A gente vem aqui, então, nessa preparação que as nutricionistas passaram para a gente e faz o segundo passo, que é um cardápio detalhado. Esse cardápio detalhado nada mais é do que pegar a preparação que a gente tinha feito antes, que é desse jeito aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu fechei, não, aqui, que é esse cardápio aqui, tá vendo que só tem o nome da preparação, esse é o cardápio simplificado. E numa planilha de Excel, colocar todos os dias em que essa preparação vai acontecer e detalhar as quantidades que eu vou usar.
e relacionar isso com o quantitativo de alunos que tem na minha unidade escolar. Porque quando eu faço isso, eu consigo mensurar a quantidade de alimentos que eu vou precisar durante o semestre. E essa quantidade muda de escola para escola, porque cada unidade escolar tem uma realidade diferente. Tem escolas em Goiânia que tem 300 alunos, tem escolas em Goiânia que tem mais de 2.000 alunos. Então, o cardápio ele vai se tornando específico para aquela escola à medida que eu vou preenchendo essas quantidades com as quantidades de alunos. E aí eu vou ter um quantitativo total que eu vou comprar. Então, feito esse cardápio detalhado, eu consigo saber exatamente o que eu vou comprar e quanto que eu vou comprar. A partir do momento que eu sei o que eu vou comprar, a gente parte para a parte do processo que é pesquisa de preço, né? O pessoal reclama muito que a pesquisa de preço ela acontece depois que eu monto meu cardápio. Por quê? Às vezes, quando eu sei o valor das coisas que eu vou usar, eu faço um cardápio diferente, porque eu me planejo melhor. Só que como a pesquisa de preço tem validade, a gente acaba que faz ela depois, né? Então a gente tem esse pequeno problema. Na verdade, é um grande problema. E aí, eu faço essa pesquisa de preço, tem que ser pelo menos 3. Como Goiânia é uma cidade grande, a gente pega várias escolas, a gente tem 97 escolas, a gente sorteia algumas e pede para que os gestores, ou os CAPs, ou os gerentes de merendas façam as pesquisas de preços nos mercados locais, em micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte. Porque a gente vai ver que quando a gente está falando das modalidades carta-convite, tomada de preço, dispensa de licitação, a gente está falando de empresas que são locais, que são pequenas, né? Por quê? A ideia desse edital direcionar o processo para essas empresas é que fomente e faça com que o dinheiro circule naquela região. Quando a gente fala Goiânia, parece meio absurdo, porque Goiânia é uma cidade grande. Mas pensa, por exemplo, quando eu estou falando em cidades menores. Por exemplo, Iporá, que é uma cidade bem menor que Goiânia. A partir do momento em que, enquanto Estado, eu fomento as pequenas empresas ali da região, eu faço com que o dinheiro circule ali naquela região, eu estou permitindo que aconteça o desenvolvimento daquela região, né? Então, por isso que é direcionado para essas empresas. E, além do mais, sempre quando eu falo de alimentação escolar e falo de verba federal, existe uma lei que diz que de 100% do dinheiro recebido, do dinheiro comprovado, na verdade, eu tenho que gastar pelo menos 30% com a agricultura familiar, que são os pequenos agricultores, que são as cooperativas, exatamente para que eu consiga fomentar também, que eu consiga dar esse suporte para essas famílias, né? Então, é feita essa pesquisa de preço e depois é elaborada uma planilha, onde a gente tem essas médias de preços, para aí ser elaborado o termo de referência. Tá? Eu vou parar por aqui. Esse foi um vídeo bem introdutório mesmo, só para a gente entender que, quando eu falo de merenda escolar, eu preciso falar de planejamento, né? Eu estou falando do planejamento que eu vou fazer e que eu vou executar. Nos próximos vídeos, eu vou procurar sempre me reunir com pessoas que já têm experiência na área, que já fazem cardápio há bastante tempo, que participam do processo licitatório há bastante tempo, para ajudar a gente a entender como que isso acontece. No próximo vídeo que eu vou postar aqui, eu chamei uma grande amiga, uma servidora também do Estado, que já tem bastante experiência, e ela vai mostrar para a gente como que ela faz para pegar essa preparação lá no site das nutricionistas, adequar com a realidade dela, tentar adequar com o dinheiro que ela recebe, porque a gente tem uma per capita que a gente tem que respeitar, né, uma per capita financeira que a gente tem que respeitar, e aí de ano em ano a gente tem uma série de fatores que fazem com que o preço das coisas aumente ou diminui, por exemplo, se tem mais chuva, se tem menos chuva, né, se tem mais inflação, se tem menos inflação. Ela vai mostrar para a gente como que ela faz todo esse processo até ela chegar no cardápio detalhado dela. E se a gente tiver tempo, a gente ainda vai mostrar, olha,
Depois que eu fiz meu cardápio detalhado, que eu fiz as minhas adequações, aí vamos supor que já aconteceu o processo licitatório, como que eu faço então para poder comprar a preparação naquele dia? Como é que eu faço a conta? O que eu preciso fazer? O que eu preciso ter de controle? O que eu preciso saber? E aí os próximos vídeos que vão acontecer nessa playlist, eles são exatamente para isso. Para a gente entender todo o processo licitatório, todo o processo de compra de merenda escolar, todo o processo de execução da merenda escolar na sua totalidade, tanto de secretaria, de coordenação e de unidade escolar. Então, a gente entendendo o processo do início ao fim, a gente vai conseguir fazer um processo mais fluido, mais claro, mais transparente. Eu sei que a princípio parece que é muita coisa, que vai ser difícil, que vai ser torturante, mas entenda, só aprende quem faz, né? Então, se eu fizer e se eu tentar, eu vou aprender. A primeira vez que eu fizer, pode acontecer de eu errar, de não sair da melhor maneira possível, mas eu tenho certeza que na próxima vez, se eu me dedicar, se eu prestar bastante atenção no que eu estou fazendo, o próximo processo vai ser melhor do que o anterior e assim sucessivamente, né? Então, vamos estudar, vamos aprender juntos, vamos colaborar uns com os outros, que eu tenho certeza que quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente colaborar, melhor vai ser o nosso processo, mais bonito vai ser o nosso processo e a gente vai conseguir executar um processo de merenda escolar cada vez melhor. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Eu espero que esse vídeo tenha atiçado em você para poder aprender um pouco sobre tudo isso e a gente se vê. Um forte abraço. Até mais.